pareciam quase tão indecifráveis quanto os garranchos grosseiros do detetive. Ao fechar a pasta, Rory sabia que estava muito longe de conhecer Camille Bird e que também seria necessário encontrar as respostas que procurava. Mas aquela noite era um começo. Empilhando os papéis ao seu lado, Rory finalmente fechou os olhos, acalmou a mente e permitiu que os fatos se consolidassem. Naquela noite, sonharia com Camille Bird do modo como sempre sonhava com as vítimas que estudava. Era como cada reconstituição começava. Ela escolhia cada caso cuidadosamente e dedicava toda a sua atenção até chegar a uma conclusão e entregar tudo para que os detetives terminassem o trabalho. Após 20 minutos de meditação, Rory ergueu as pálpebras e respirou fundo. Carregou as pastas para o seu escritório e as colocou de modo organizado sobre a mesa. Pegou a foto de 20 por 25 centímetros de Camille Bird e a fixou no grande quadro de cortiça localizado na parede. Marcado com diversos furos de reconstituições anteriores, o quadro contara muitas histórias perturbadoras ao longo dos anos. Naquela noite, os ecos dos casos pregressos não foram ouvidos quando Rory olhou para a foto de Camille Bird, que olhava de volta de algum lugar sobrenatural, esperando pela ajuda dela. Ao sair do escritório, Rory deixou as luzes acesas. Com o resto da casa no escuro, ela pegou outra cerveja na geladeira e se dirigiu para o seu recanto. O cômodo possuía somente iluminação indireta, sem lâmpadas no teto. Eram apenas refletores cuidadosamente posicionados. O primeiro interruptor acionado por Rory acenderam refletores que revelaram prateleiras embutidas e as silhuetas de 2 dúzias de antigas bonecas de porcelana postas em saliências. Com 3 bonecas por prateleira e em colunas contínuas, a iluminação indireta proporcionava uma combinação perfeita de claridade e sombra. O rosto de porcelana de cada boneca brilhava sob a magia da iluminação, com a coloração e o polimento impecáveis. Encontravam-se ali exatamente 24 bonecas. Uma a menos deixaria um lugar vago que torturaria Rory até que o espaço vazio fosse preenchido. Ela jamais tentara remover uma boneca sem substituí-la por outra. O espaço não preenchido criava um desequilíbrio em sua mente que impedia o sono, o trabalho e o pensamento racional. O desconforto torturante se dissipava, Rory descobriu, só depois que ela preenchia o local vago com outra boneca, deixando a prateleira completa. Ela se conformara com essa aflição anos antes e finalmente parou de combatê-la. Estava entranhada nela desde a infância, quando ficava postada na casa de tia Greta olhando para as prateleiras repletas de bonecas. O amor de Rory por restauração se originou em seus anos de formação, quando passava os verões com Greta restaurando bonecas quebradas e as deixando como novas. Agora, o recanto de Rory parecia o mesmo por mais de uma década e era uma réplica da casa de tia Greta de anos atrás, como as prateleiras embutidas repletas com algumas de suas restaurações mais incríveis, sem a existência de nenhum lugar vago. Uma gaveta estreita estava posicionada embaixo de cada prateleira, na qual ficavam guardadas fotos de antes da restauração de cada boneca apresentada na saliência acima. As fotos de 20 por 25 centímetros em papel couché tratavam rostos rachados, olhos ausentes, lágrimas pontudas que derramavam enchimento branco, roupas manchadas, membros ausentes e porcelana desbotada que tinha perdido seu brilho ao longo de anos de vida. As imagens nas gavetas contrastavam totalmente com as bonecas sem defeitos colocadas nas prateleiras acima, que Rory ressuscitara meticulosamente. Sentada em sua bancada de trabalho, Rory acendeu a luminária de haste curva e dirigiu o facho para a boneca Kashner, danificada que o pai de Camille Bird usara para atraí-la na reconstituição da morte da filha.
Ela tomou outro gole de Dark Lord e começou o exame superficial, fotografando a boneca de todos os ângulos até finalmente deitá-la de costas e tirar uma foto conclusiva que se tornaria a imagem do antes, em relação à qual sua restauração seria avaliada. O efeito da cerveja junto com a preocupação em relação a um novo projeto, tanto a boneca da infância de Camille Bird como a mulher em si, foram suficientes para penetrar nas dobras profundas do cérebro de Rory e distraí-la da imagem torturante dos arquivos à espera de resolução no escritório de advocacia do pai. A distração de um novo projeto foi suficiente para empurrar para as sombras da sua mente o pensamento do seu pai morrendo sozinho em casa. Parte 9. Penitenciária de Stantville, 17 de outubro de 2019. Décadas atrás, por um curto período, a sua fúria assassina o tornou uma celebridade. No entanto, pouco depois da sua condenação, o mundo seguiu em frente e praticamente se esqueceu do ladrão. Apenas nos últimos meses, sua estrela começou a acender novamente quando alguns jornalistas passaram a reviver o verão de 1979, apresentando as mulheres enumeradas informalmente como suas vítimas. Familiares foram localizados, amigos, agora grisalhos e enrugados pela idade, falaram da proximidade, esquecida havia muito tempo, com aquelas que perderam. Âncoras ambiciosas reprisaram filmagens antigas em uma tentativa de recapturar o pânico da cidade durante aquele verão sufocante, quando o ladrão andava solto pelas ruas cheias de sombras de Chicago, aproximando-se de jovens mulheres que nunca mais seriam vistas. E agora, à medida que sua celebridade começava a lenta ascensão, ele precisaria confiar no homem que mais o ajudara ao longo dos anos. Tinha acesso ao sistema de e-mail da prisão, mas o processo de receber e enviar mensagens era enfadonho, e as regras prisionais impunham uma contagem estrita de palavras em seus e-mails. Era mais rápido e mais fácil escrever cartas à mão e enviá-las pelo correio, o que ele fizera diversas vezes nas últimas 3 semanas, mas sem receber qualquer resposta. O Serviço Postal dos Estados Unidos, Correio da Prisão, sempre fora sua forma mais rápida de comunicação, mais até do que uma chamada telefônica, que exigia que ele fizesse um pedido formal e esperasse a aprovação e então agendasse uma data e um horário para utilizar o telefone público do presídio. Quando ele precisava entrar em contato com o advogado, ele sempre preferia simplesmente escrever uma carta, colocá-la em um envelope e deixá-la cair em uma caixa de correio. No entanto, depois de 2 semanas sem uma resposta, ele decidiu requerer uma chamada telefônica. Com a audiência final da Comissão de Livramento Condicional se aproximando rapidamente, seu advogado mantivera contato constante com ele para falar dos detalhes da soltura iminente. Porém, nas últimas 2 semanas, o advogado ficara em silêncio e inacessível. Naquele momento, enquanto esperava, o ladrão, deitado em seu beliche, cruzou as mãos sobre o peito. Havia um desequilíbrio no universo, ele conseguia intuir. A passagem do tempo nunca fora um desafio, pelo menos não por muitos anos. Mas ultimamente, desde que a Comissão de Livramento Condicional aprovara sua soltura, o tempo tornou-se algo mais difícil de ser gerenciado. Sua sentença estava chegando ao fim e ele se permitia sentir o gosto do que esperava do lado de fora. Era uma prática perigosa considerar os pensamentos sobre as liberdades que logo chegariam a ele. Era especialmente perigoso imaginar a satisfação de encontrá-la. Mesmo assim, apesar dos riscos, ainda deitado em seu beliche, ele fechou os olhos e imaginou finalmente ficar frente a frente com ela. Que momento feliz seria! Finalmente, a mulher que o colocara ali receberia o troco. 4-6, disse o guarda, interrompendo-lhe os pensamentos.
Você tem direito ao telefone hoje? Ele se sentou rápido e se levantou do beliche. Sim, senhor. O guarda virou a cabeça e, com uma voz estridente, gritou, alcançando todo o comprimento da unidade de celas. 1-2-2-7-6-5-9-4-6. Sua voz ecoou nas paredes e convocou os prisioneiros para a frente das suas celas, onde meteram os braços através das barras e apoiaram os cotovelos sobre o metal para observar o que estava ocorrendo. A porta da cela de 46 se abriu e o guarda fez um sinal para que o prisioneiro assumisse a dianteira enquanto eles percorriam o longo corredor. Não percebendo nada estimulante, os outros prisioneiros voltaram para o interior de suas celas. O guarda e 46 se aproximaram do final do corredor e uma porta zumbiu quando 46 a empurrou. O outro guarda, que o esperava do outro lado, fez uma rápida revista e, em seguida, apontou para um telefone público isolado na parede. 46 passou pela rotina de navegar pelo sistema telefônico automatizado da prisão, que permitia chamadas a cobrar, digitou o número de memória e ouviu o ruído de estática do outro lado. Após o 8º toque, a chamada caiu no correio de voz. E ele ficou sabendo que a caixa de correio eletrônico do seu advogado estava cheia. O universo estava fora do eixo. Algo dera errado. Todas as suas fantasias a respeito de encontrá-la começaram a desaparecer. Chicago, agosto de 1979. O vômito prosseguiu por toda a semana após o encontro com um estranho no beco. A cabeça mergulhava em vertigem e o estômago revirava de náusea toda vez que Angela pensava naquela manhã. O sofá sujo ficou abandonado o dia todo. Os lixeiros não tocaram nele. Por ter sido colocado em um ângulo estranho no declive da garagem, Angela imaginou que eles deduziram que o sofá estava ali temporariamente enquanto a garagem estaria sendo limpa. Ela observara através da fenda da cortina que cobria a janela da cozinha o caminhão de lixo parado no beco e os lixeiros esvaziando as lixeiras transbordantes na traseira. Depois, saltando de volta sobre o para-choque e o motorista voltando a movimentar o veículo pelo beco. Angela não conseguiu abrir a porta da cozinha e correr pelo beco para pedir que levassem embora o sofá. Naquele dia, no começo da tarde, Angela ouviu uma buzina. Seu vizinho tentava entrar com o carro na garagem, que ficava bem em frente à de Angela, mas não conseguia passar pelo sofá. Como era típico em Chicago, o toque constante da buzina de alguém era a solução escolhida para quase todos os problemas enfrentados por um motorista, incluindo um veículo lento na frente, crianças jogando bola na rua ou um sofá abandonado em um beco. Quando o toque da buzina alcançou 5 minutos estressantes, Angela finalmente criou coragem para sair de casa. Ela puxou o sofá de volta para a garagem, fechou a porta, correu de volta para o bangalô e se trancou lá dentro. 1, 2, 3 vezes para ter certeza. Angela contou para Thomas sobre a aventura do dia logo que ele entrou em casa. O marido sugeriu que ligassem para a polícia, mas quando discutiram o assunto mais um pouco, Angela ficou confusa, sem saber exatamente o que relataria. Que um estranho, e provavelmente um vizinho, fora bastante gentil de oferecer uma ajuda? Que um gato a assustara na noite anterior e a fez sentir que estava sendo vigiada? Angela sabia como essa conversa se desenrolaria. Já podia ver os olhares de viés que os policiais trocariam uns com os outros enquanto ela gaguejava sua explicação, o tempo todo dando o melhor de si para evitar contatos visuais. O tique nervoso de arrancar os pelos da sobrancelha seria encarado como uma doença contagiosa. Então, os policiais pediriam desculpas e falariam com Thomas, em particular, a respeito da sua mulher paranoica, que